Oi, Jardim 2! Hoje eu tô tão animada que eu tô até florida. Vocês vão entender por que logo, logo. Vou compartilhar a nossa rotina, tá bom? Fiz aqui numa folha de papel para vocês acompanharem a sequência das atividades comigo. Vamos juntos, olha só. Eu coloquei a data, hoje é dia 18 de junho de 2020. Falaremos de calendário, de um artista, de um desenho, história, desafio e inglês. O artista, o desenho, a história e o desafio tem tudo a ver com a minha alegria e sobre estar colorida, porque tudo isso tem a ver com o Nordeste do Brasil. Eu tenho certeza que alguns de vocês já estiveram lá, fazendo passeios, conhecendo praias. Eu também estive e gosto muito daquela terra. Eu peguei o meu globo para a gente identificar juntos em qual parte do Brasil fica o Nordeste, ó. Só como curiosidade. Aqui o nosso mundão tá sofrido ultimamente, né, mundo? Mas vai passar. E aqui, olha só, o nosso país. Esse aqui que eu circulei em vermelho é o Brasil, tá bom? Nós, de São Paulo, estamos mais ou menos aqui, ó. Nesse pedacinho aqui onde eu tô passando a unha, tá? E o Nordeste tá aqui em cima, bem aqui em cima. Pra ir até lá, de avião, de barco, de navio. E de carro também dá, mas de carro demora um pouco mais, porque é bem longe. Por que eu tô falando do Nordeste? Por que eu tô colorida como o Nordeste? Porque hoje a gente vai falar de um artista que é nordestino. O nome dele é Eduardo Lima. Ele faz quadros maravilhosos, muito coloridos. E ele retrata nesses quadros principalmente a natureza do Nordeste. E lá no Nordeste tem uma planta que chama cacto. Eu separei um aqui, ó, para vocês verem. Estão vendo aqui? Ó, acho que aqui dá pra ver. Estão vendo esse verdinho aqui? É o cacto. Tenho certeza que vocês já viram. Tem cacto que é pequenininho, tem alguns bem grandes. Mas uma curiosidade dessa planta é que ela precisa de pouca água. E como lá no Nordeste chove pouco, não chove como aqui em São Paulo bastante, se bem que ultimamente tem chovido pouco aqui também, mas lá chove menos ainda. Essa planta sobrevive melhor lá, nas terras de lá, porque ela precisa de pouca água. E aí, como chove pouco, ela sobrevive bem com a pouca chuva de lá do Nordeste, tá bom? Ele retrata o cacto, essa planta, em várias obras, em vários quadros dele, tá? Eu fiz aqui o meu cacto, ele tem até carinha, o meu cacto, ó, que bonitinho. Tá sorrindo. Ele é verde e ele tem muitos espinhos, né? Tem espinhos nele todo. A gente não pode colocar o dedo, porque esse espinho, ele penetra de uma maneira que depois arde durante dias. Então, não coloquem nunca os dedos num cacto, ou nos cactos. Então, é isso. O Eduardo Lima é nordestino, ele retrata bem essa natureza do Nordeste. Nos quadros dele tem essa planta, o cacto. E o tema da nossa festa junina, da ProBem esse ano, é sobre o Eduardo Lima, é sobre esse Nordeste, sobre boas colheitas de lá, do sertão de lá, né, da roça de lá, da roça de todo o Brasil também. E vocês vão precisar acessar o link que conta um pouquinho melhor a história desse artista, para que a gente consiga completar a próxima atividade, tá bom? Já já a gente volta. Vamos lá? Depois de assistirem o link aí da história do artista, vocês perceberam como são coloridas as obras dele, não é mesmo? E quase todas elas têm a figura do cacto. Por isso, eu desenhei o meu. O de vocês não precisa ser igual ao meu, tá bom? Vocês vão escolher uma dessas obras, tem algumas aí no plano de aula que a gente mandou num arquivo de PDF para vocês acessarem. Vocês vão escolher a que vocês mais se identificaram,
a mais colorida para vocês, a que vocês acharam mais bonita. E aí, numa folha à parte, como essa, vocês vão desenhar essa obra escolhida, tá? É uma releitura. Vocês olham aquela obra, observam todos os detalhes, o cacto, inclusive, e façam daí do jeito de vocês na folha, o desenho de vocês. O mais legal nisso tudo é que vocês vão utilizar a cola colorida. A cola colorida foi um item que a Procarol mandou no primeiro kit, no primeiro que vocês foram buscar junto com a família lá na escola. É uma cola pequena, assim, eu mandei 2 cores. Cada criança recebeu 2 cores diferentes. Quando vocês terminarem de fazer o desenho do cacto, junto com a obra toda, com as meninas, as caipirinhas, todas que vocês escolherem lá, da obra do Eduardo Lima, vocês vão pegar essa cola colorida e vão contornar o cacto, tá? Não precisa pintar com a cola colorida. Vocês fazem um desenho normal, pintam dentro do desenho com canetinha ou com lápis de cor ou com o que vocês tiverem aí em mãos. E aí, ao redor do desenho, inclusive os espinhos, vocês podem contornar com a cola colorida. O mais legal de tudo isso é que depois de seca essa cola colorida, ela vai deixar o desenho de vocês, o cacto de vocês, com um relevo, uma textura diferente, mas precisa estar bem seco, tá? Seco ao ponto de quando vocês colocarem o dedo na cola, ela vai estar dura. E aí vocês vão poder passar a mão toda e sentir esse relevo. Parece mesmo que o cacto de vocês vai estar com espinhos de verdade, tá bom? Depois de terminar esse desenho, que não precisa ser tudo hoje, né? Vocês podem começar o desenho hoje e terminarem amanhã, até para dar tempo da cola colorida secar. Não precisam ter pressa, tá? De fazer todo esse desenho hoje. Vocês podem fazer o desenho hoje e terminar amanhã, de repente. Até para que dê tempo da cola colorida secar. Depois desse desenho, vocês vão acessar o link da história de hoje, que fala sobre macaxeira. É um alimento muito consumido no Nordeste, mas esse alimento, a macaxeira, aqui em São Paulo, no Sudeste, ele tem um outro nome. E isso tem a ver com a próxima atividade. Então, vocês vão utilizar um pedaço de papel, de uma folha de papel, para fazer o desafio de hoje. Macaxeira é igual a... Coloquei um ponto de interrogação, porque vocês precisam conversar aí com a família de vocês, consultar o Google, pesquisar e adivinhar, descobrir qual é o nome que a gente dá para macaxeira aqui em São Paulo. Não é macaxeira, mas eu tenho certeza que muitos de vocês comem e adoram esse alimento, que é lá do Nordeste, tá bom? Assim que vocês descobrirem, vocês vão colocar aqui embaixo a resposta, ó. Macaxeira é igual a... Não vou dizer, vocês precisam descobrir. E aí, vocês precisam associar a história do link a um conto clássico muito conhecido. Eu coloquei até aqui, ó, para vocês se lembrarem. A história de um menino que subiu num pé de alguma coisa e foi parar lá no céu. Vocês se lembram dessa história? Ele jogou algumas sementes no chão e dessas sementes brotou esse pé de alguma coisa, que no conto clássico era de feijão. Ele subiu e foi parar no céu. Essa história da macaxeira, ela é parecida com esse conto clássico do feijão. Vocês se lembram qual é esse conto, o nome desse conto clássico? Então, a partir do nome da história da macaxeira, vocês vão colocar aqui, ó, o nome desse conto clássico bem antigo, mas que com certeza vocês já ouviram. Elas são histórias parecidas, mas os personagens são diferentes e o pé é de outra coisa.